chamar o nosso expositor da noite de hoje, Patrick Fernandes, lá de Laguna, que vai abordar esse tema mesmo, que nós estamos todos imergidos nesse tema da maternidade. Seja bem-vindo, Patrick. Uma ótima noite a todos, que possamos aproveitar o ambiente de paz da casa para a nossa breve reflexão. Já que hoje nós utilizamos uma parte do tempo para a apresentação das crianças, vamos tentar fazer uma palestra bem curtinha, acabar antes da meia-noite, assim, para ser bem tranquilo para ir embora. E aproveitarmos que a data, a semana que nós vivemos, embora as datas comemorativas não sejam propriamente alvo do Espiritismo, nós aproveitamos com o Espiritismo as vivências sociais que trazem muitas reflexões, evocam muitos sentimentos, lembranças em nossas vidas. São oportunidades de nós nos aproximarmos de pessoas muito caras para nós, ou mesmo de refletirmos a trajetória que nós tivemos até aqui. E nessa semana, como o próprio Centro Espírita aqui nos solicitou pensarmos algo relativo ao momento que se aproxima, ao segundo domingo de maio, nós vamos aproveitar brevemente para fazer uma pequena introdução quanto ao que nós pretendemos de alvo para refletirmos, que é acerca de alguns aspectos da maternidade, numa perspectiva bastante diferente, eu garanto, do que normalmente nós fazemos em reflexões para esse período. Nós podemos aproveitar com o Espiritismo, introdutoriamente, como dito, e pensarmos que, para o Espiritismo, nós somos almas ou espíritos. Ser alma ou espírito na visão espírita não se trata de sermos uma substância material qualquer ou algo volátil que foi colocado no corpo por Deus e que após ao momento da morte apenas se evapore para o todo universal. Para o Espiritismo, a alma não é isso. Para a doutrina dos Espíritos, a alma somos nós próprios. Nós somos almas ou espíritos. Nós temos o corpo, mas nós somos espíritos. E curiosamente, isso equivale a dizer, entre muitas coisas que nós poderíamos, de que nós não somos isso que agora nós parecemos. Por isso que quando aparecem espíritos visualmente para nós, nós podemos utilizar a palavra aparição, porque é a forma aparente com a qual um espírito se manifesta. Mas ele poderia se manifestar como criança, como adulto, como homem, como mulher. E quando o espírito aparece, nessa aparição, ele aparece, ele apresenta-se, a alma, o espírito, de modo a ser reconhecido por alguém ou por algumas pessoas. Não necessariamente por quem vê, mas por aquele a quem o espírito pretende seja lembrado. O médium, por exemplo, vidente no sentido não nosso, Todos nós aqui, salvo quem não tiver acuidade visual nenhuma, nós somos videntes, porque nós vemos. Mas a vidência mediúnica, nesse sentido, é aquela que permite ao indivíduo, em certos momentos, ver almas ou espíritos. Esses que estão sempre próximos de nós em todos os dias da nossa vida, mas por uma questão natural, Deus não quis que nós os víssemos a todo momento. Por quê? Porque para nós agirmos com mais liberdade, convém que nós não sejamos
vamos dizer assim, não vejamos ordinariamente os espíritos, para nós termos a sensação de que nós, ao agirmos sozinhos, nós estamos agindo por nossa conta, por liberdade. Mas os médiuns videntes, como dizíamos, eles veem os espíritos, e esse médium, muitas vezes, ou quase sempre, não conhece o espírito que aparece. O espírito aparece, às vezes, com uma marca, uma cicatriz, uma roupa, um penteado, e em algum momento, quando essa informação for à frente, a pessoa a quem o espírito desejava identificar, para quem o espírito gostaria de mostrar-se, vai associar aquela informação, mas esse era o jeito com o qual se vestia a minha mãe, a minha filha, a minha parente, ou seja lá quem for. Então, esses são as almas do outro mundo, e nós somos as almas encarnadas neste mundo. Para o Espiritismo, nós tivemos muitas encarnações. E nesse sentido, ter muitas encarnações significa que nós já vivemos corporalmente muitas outras vezes. Nesse sentido, nós acumulamos experiências. Daí que existem ingredientes dos nossos sentimentos, do nosso caráter, aptidões intelectuais ou mesmo materiais nossas, que parecem não serem da vida presente. Tem coisas que nós mesmos não sabemos, mas quando nós começamos a atuar, por exemplo, numa profissão nova, às vezes nós olhamos ao redor sem julgar ninguém, mas nós olhamos assim, engraçado, eu comecei agora nessa profissão, mas parece que eu tenho umas habilidades, assim, eu pego fácil as coisas daquele meu serviço, porque tem outras pessoas ali que parece que já tem 15 anos de atividade e não conseguem ter a habilidade que eu já estou tendo. Por quê? Porque nós temos mais inclinações para aquelas atividades e muitas vezes o espírito, que já reencarnou muitas vezes, tem muitos progressos realizados. Esse é outro ponto. Um terceiro ponto que gostaríamos de enfatizar para nós não esquecermos, e aproveitando de algum modo a própria reflexão infantil que foi ali posta, quando nós morremos, isso pode parecer estranho para muitas pessoas, né? Mas nós vamos morrer um dia, né? Não se assustem, isso é uma novidade que nós estamos trazendo aqui agora, né? Vai acontecer, não se assustem, por favor. Mas quando nós morremos, nós voltamos para o contingente do mundo dos espíritos, que na visão espírita, da doutrina espírita, portanto, é um contingente muito maior do que o de habitantes da Terra. E ao voltarmos para o mundo dos espíritos, já que muitas pessoas que são contrárias à reencarnação se assustam com isso, nossa, mas se nós já tivemos muitas existências nessa Terra e nós voltaremos para o mundo dos espíritos, então nós encontraremos N filhos, N esposas, N maridos, N pais, N avós, N... Não. Por quê? Porque a afeição que os espíritos nutrem, ela não é nutrida por elementos corporais ou materiais, visto que os espíritos não têm mais o corpo. O que torna os espíritos afins são os seus sentimentos genuínos. Então, nós não teremos conflitos de identidade após deixarmos esse mundo, assim como não tiveram os nossos antepassados, aqueles que já foram. Nós teremos os conflitos pertinentes às confusões que já temos na nossa alma e às dificuldades com o nosso caráter. E poderemos acrescentar outras coisas, as dificuldades de, ao deixarmos este mundo, olharmos para trás e vermos que em nossa existência, em nossa caminhada pela Terra, a nossa vida não teve sentido nenhum. Ou, por outras palavras, a nossa caminhada foi a de muitas vezes nos esquivarmos a certos compromissos, alguns deles assumidos antes de nascermos, alguns deles que foram contingências escolhidas por nós. E nesses dois sentidos, compromissos assumidos no mundo dos espíritos antes de nascermos, nós dizemos os compromissos que a alma, todas as
as almas, todos nós, nascemos com a finalidade principal de progredir. Mas a palavra progredir, se nós olharmos no dicionário, ela vai nos dar um leque muito grande. E o progresso, aqui o espírito mais estima, o principal, é o progresso moral. Moral aqui está entre aspas, por quê? Porque diz respeito a todos os elementos da alma que não são necessariamente os intelectuais. Progredir nas emoções, nos sentimentos, enfrear certos desejos de paixões inferiores que vão causar dano a outros ou a nós mesmos. Utilizar do esforço da vontade, por isso que o elemento boa vontade ou vontade boa da filosofia do período moderno, que está muito posto com o pensamento cristão tradicional, a boa vontade é escolhas, deliberações que nós fazemos, ou seja, o emprego da razão, muitas vezes contrário aos desejos. Exemplo, vindo para cá, eu estava dirigindo, é um exemplo hipotético, isso não aconteceu, por favor, não aconteceu. Eu estava dirigindo e uma pessoa cortou a minha frente, mas é de mentirinha. E quando essa pessoa cortou a minha frente, eu tive sentimentos lindos, maravilhosos. Respirei fundo, é um exemplo de mentira, claro, né? Ninguém vai acreditar nisso. E eu disse, vai com Deus, meu irmão. Né? Foi assim que eu disse. Então, por exemplo, né? É um exemplo. Esse é o que está no mundo dos meus desejos. No mundo dos meus desejos, é claro que vocês sabem que os desejos eram outros. Mas assim, a palestra está sendo gravada, vamos ajudar o palestrante um pouquinho. Mas o elemento vontade, até na mensagem que foi entregue no papelzinho na porta. Quem não leu, depois leia. Não leia durante a palestra, que fica deselegante, por favor. Né? Mas depois da palestra, lendo um pouquinho, diz um pouco de respeito a isso. A diferença de nós para os outros não é de que nós não temos imperfeições, mas é que, uma vez que nós conhecemos a doutrina dos Espíritos e nós entendemos a trajetória do Cristo na Terra para benefício nosso, para o nosso progresso moral, nós sabemos que, tendo as imperfeições, nós temos o quê? O desejo, o impulso de querer revidar. Então, o desejo qual era? Baixar o vidro, jogar luz, sinal de luz. Escuta aqui! Né? Essas coisinhas que surgem às vezes nos humaninhos maravilhosos que nós somos no planeta, né? Cuidando uns dos outros com muito carinho. Mas o que a gente faz? O elemento vontade. O emprego da vontade é, por mais raiva que eu tenha, eu vou dar uma segurada na onda. Porque se a gente brigar, a gente pode sofrer um acidente. Se a gente brigar, a gente pode se agredir. Se a gente brigar e se agredir, a gente pode tirar a vida de alguém. Então eu vou frear o meu impulso, mas a raiva ainda está comigo. Isso diz respeito ao emprego da vontade para o nosso progresso. Porque eu sei que agredir o outro não é bom. Nesse sentido, eu posso dizer não é correto. Por quê? Não é porque é feio. Não é porque Deus está buzinando no meu ouvido. Olha, não faz, eu estou vendo. Como muitas pessoas dizem, né? Eu vou ficar em paz, mas Deus está vendo. Né? Tem pessoas que falam caridosamente assim para os outros, mas não é. Diz respeito a nós sabermos que a nossa vida é espiritual e que estarmos neste mundo diz respeito a provas, principalmente provas, para o nosso progredir. Daí que nós escolhemos, principalmente, é isso que dizíamos, escolhemos gêneros gerais das provas para a nossa vida. E um deles, principal, talvez, para iniciarmos a reflexão, é o contexto corporal e familiar onde nós nascemos. Mas não nos assustemos. E isso está colocado nas obras de Kardec, inclusive. Muitas vezes, nós podemos, não quer dizer que aconteça com todos, mas nós podemos nos sentir como deslocados numa mesma família. Kardec coloca isso explicitamente. Nós podemos estar num grupo familiar onde a gente não se identifica com ninguém. Mas mesmo assim, isso pode ser uma prova existencial para nós. Por N motivos, não precisamos explorar tantas minúcias e detalhes. O objetivo da palestra nem é esse. Mas
neste momento, pensemos que, para nós, vale a pena refletirmos um pouco sobre a questão da maternidade, pensando que os filhos que vêm através de nós, no caso, referindo mais especificamente às mães, diz respeito à possibilidade de, no meio corporal material que nós vivemos, nós utilizarmos da fecundação normal dos gametas masculino e feminino e através da alma que reencarna no corpo de mulher que tornar-se-á mãe, já temos aí um próprio movimento de caridade, de abnegação, a negação de si. Por quê? Porque eu vou passar um período importante da vida dedicado ao embrião que tornar-se-á feto, que será um bebê, que nascerá, virá para a luz, né? Acraseado. Nós temos o que num período? O parto tem dores, tem cuidados, mas esse é o meio material necessário para nós possibilitarmos a vinda de mais espíritos encarnarem, viverem as suas experiências e, portanto, talvez, né, nesse sentido, multiplicarem, né, a população da Terra. Mas, pensemos, esse ser mãe não significa que não gerem compromissos, responsabilidades para os pais. Esse ser mãe não significa que o espírito ali simplesmente está recebendo uma alma de alguém que seja pertencente a si. Não. Somos todos indivíduos únicos, filhos de Deus. E nesses compromissos, nesses encontros de mãe e de criança que nasce, nós podemos ter, às vezes, reencontros muito bons. E podemos ter reencontros que são quase desencontros. Porque nós não sabemos. Diz já o texto bíblico, né, que o espírito, ou como dizia lá na antiguidade, o vento, ele sopra e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também a alma ou as almas que somos nós, que nascemos através das nossas mães. E assim também aqueles que nascem através de nós, das pessoas, mães no caso, que dão a luz a outros corpos, albergando outros espíritos. Nós não sabemos necessariamente de onde vem esse espírito, nem tampouco até certo ponto para onde vai. Mas pensemos, todos nós somos, entre aspas, iguais perante Deus. Mas, para efeito do progresso das almas sobre a terra, quis Deus que uns nascessem antes, outros nascessem depois. Daí que, no contexto social familiar que nós vivemos, nós podemos realmente ser verdadeiros encontros naquele meio ou sermos desencontros. A questão não se trata se é isso ou aquilo. A questão é, independente do contexto em que viva, pelo menos que nós nos esforçamos, né? Que nós possamos nos esforçar por sermos indivíduos melhores. Se às vezes nós não temos condições de amar como gostaríamos de amar o nosso semelhante, mais semelhante que está próximo de nós, lembremos que o posicionamento ético cristão não é a de fingir simplesmente um sentimento que não existe, de colocar uma maquiagem na frente dos nossos comportamentos para fingir que nós somos bonzinhos, pessoas boazinhas. Não. O movimento ético que está na filosofia de Immanuel Kant e que está muito apropriadamente entrelaçada com o pensamento cristão e com a doutrina espírita, nós podemos sintetizar com as nossas palavras, é claro, não encontraremos talvez com essas formulações de frases, mas imaginemos assim, no mundo em que nós estamos, o amor é escasso. O amor é escasso. Por quê? Porque é raro de nós encontrarmos
genuíno, limpo, naquele sentido do Cristo. Por quê? Porque ele não precisava estar aqui e ele deu a vida pela humanidade. Esse amor genuíno que transcende a própria vida, isso é escasso. Mas a ideia ética por excelência para o progresso da alma que o Espiritismo pode abraçar facilmente e colocar para a nossa vida é a de que nós podemos e, em certo nível, devemos imitar o comportamento daquele que ama. Imitar o comportamento daquele que ama com intencionalidade, querendo progredir e vencer as imperfeições da alma. Por quê? Porque odiar, magoar-se constantemente, ser bilioso, daqueles do sentido antigo, né? Aquele bilioso, aquele que é colérico, aquele que se enfurece por qualquer coisa, aquele que está sempre a reclamar do mundo, aquele que agride facilmente as pessoas, aquele que no trânsito talvez não consegue ficar sem agredir verbalmente a outros, aquele que tanta coisa. O esforço ético de imitação do amor é, de alguma forma, em algum nível, uma das propostas que nós temos quando nós nascemos nesse mundo. De identificarmos que nós somos almas encarnadas. O estudo do Espiritismo isso nos faculta. E nos esforçarmos constantemente, principalmente quando já vem a madureza da vida, ou seja, quando o corpo já está formado, já entramos na idade adulta, já ultrapassamos a adolescência. E como almas encarnadas já somos aquilo que nós somos. Formados, pessoalmente formados nessa vida, educados de alguma forma e com a estrutura cerebral ou encefálica pronta para manifestar todos os caracteres da nossa alma. Mas agora que nós sabemos que nós somos almas, o que fazemos? O que faremos? Nós podemos nos esforçar por, ao encontrarmos ou ao nos confrontarmos com as situações do mundo ali fora, nós recebemos muitas vezes impactos de coisas desleais, de falta de amor que no mundo falamos que é escasso, de desafios que estão no nosso corpo, às vezes doente, ou tendo um corpo saudável, cuidando daqueles que estão doentes ao nosso redor, ou com dificuldades sociais importantes e muitas coisas que vão fazer emergir em nós sentimentos e desejos que não são bons. Tanto que, por isso, que pessoas acabam muitas vezes tirando a vida de outras pessoas, furtando, roubando, causando danos, vivendo de maneira arriscada ou colocando em risco a vida de outros, tirando a própria vida. Não é questão de saber se a pessoa é boa ou não é boa, mas é que, como as pessoas não têm conseguido identificar-se como espíritos encarnados e perceber que a vida tão logo terminará, as pessoas têm abraçado à torta e à direita, basta ver as redes sociais. Têm abraçado os comportamentos dos influencers, das pessoas que dizem assim, não, a vida é assim mesmo. A fila anda, viva como se não houvesse um amanhã. A vida é sua, você faz o que quiser, meu corpo, minhas regras. A questão não é analisar se essas frases estão certas ou erradas. A questão é pensar o quê? Qual o sentido da minha vida? Por que eu nasci onde eu nasci? O que eu estou fazendo do meu acordar ao meu dormir? Qual o esforço que eu tenho diariamente por ser um pouquinho melhor? A nossa vida, os nossos relacionamentos, diz o Espiritismo, quando eles estão pautados na amorosidade, quando o nosso vínculo é pelo sentimento, por querer estar com o outro, seja qual tipo de relacionamento for. Não falamos necessariamente conjugal. Mas ele se perpetua para além dessa vida. Mas aquelas uniões que são por elementos materiais, ou mesmo pela aparência física dos outros, isso logo terminará na medida em que o corpo se acabe. As modas passam. Viver apenas para si passa.
o corpo, por mais bem preservado que seja, ele terminará no mesmo lugar. Numa vala ou num forno crematório, basicamente. Porque o corpo, ele é um instrumento para a nossa vida, dado por nós, pelas nossas mães. E somente esse aspecto de termos ganhado a vida para a nossa existência, a vida corporal das nossas mães, que possamos com isso render graças a Deus e sermos gratos por aquelas que são nossas mães. Sejam mães ausentes, sejam mães doentes, sejam mães presentes de corpo, mas longes de alma, sejam elas quem forem. E de nossa parte, como aviso para aqueles que talvez assistiram mais tarde ou para aqueles que nós levaremos a nossa mensagem, tomemos 2 cuidados com as nossas meninas e com as nossas jovens. O primeiro é, olhemos um pouquinho as redes sociais, se nós conseguirmos, sem pensamentos impuros e hediondos. Mas vejamos o quanto as nossas meninas têm pulado etapa, e ao invés de utilizarem a sua vida para se preocuparem com a sua profissão, com seu desenvolvimento pessoal para viver mais tarde sozinhos nesse mundo, porque muitas vezes, naturalmente, os pais acabam indo embora antes, é comum, mesmo que não aconteça sempre, mas as pessoas estão pulando etapas. As meninas têm se apresentado nas redes sociais como mulheres, mostrando seu corpo, mostrando a sua maquiagem, para serem desejadas como mulheres. E não é essa a proposta. Porque estão pulando etapas, por quê? Porque estão abandonando pensar sobre a finalidade da existência. Por que não fazer as nossas jovens, as nossas meninas começarem a pensar, como que funciona o mundo? Como que é a vida adulta? Como que eu me preparo para ter uma profissão? Como eu faço para escolher uma profissão? Como que mais tarde eu posso conseguir sustentar a mim mesmo, a mim mesma nesse caso? Como que eu faço para mais tarde, se eu precisar viver sozinha? Mas não. A preocupação é o número de likes de acordo com o make e com o look que apresenta. E nesse sentido, talvez algumas delas tenham se tornado mães de uma alma querida que talvez viesse algum dia na sua vida, mas que talvez não fosse o momento. E isso gera transtornos, dificuldades para todos. E, por outro lado, algumas jovens muito preocupadas consigo mesmas, estão abandonando a possibilidade de ser mães, não procurando através da oração pensar se Deus, será que tem alguém que vai vir através de mim? Às vezes não tem. Tem pessoas que nascem com uma prova na vida de não conseguir ser mãe. Existe. Mas genericamente podemos dizer que a maioria não. E muitas pessoas estão boicotando a possibilidade de serem mães, porque isso vai bagunçar o seu corpo, porque isso vai parar a possibilidade de viverem naquele seu momento de 6 horas da manhã, fazerem academia, postarem na rede social, serem desejadas, serem plenas corporalmente, mas sem crítica a nenhuma pessoa que faz isso, não é isso. É para nós refletirmos a alma, os espíritos que somos. Pensar o seguinte, pensemos que nós podemos e devemos cuidar do corpo. Acorde às 6 da manhã, às 5, treine, poste na rede social, faça isso. Mas não faça disso a finalidade da sua existência, é isso. Então não usemos as informações dessa palestra para julgar a ninguém que faça isso na rede social. É uma reflexão para nós. Nós devemos viver as coisas prazerosas do mundo. Viajar, passear, se curtir, ver filme, comprar algo. Usufruir das coisas prazerosas do mundo é importante, faz parte da nossa vida corporal material. O problema é quando isso vira a finalidade da nossa existência, porque um dia chegaremos ao termo disso, e no termo disso nós olharemos para trás e não verificaremos onde está o progresso que eu realizei nessa vida. Eu voltarei para a minha pátria espiritual
E qual será a bagagem que eu levarei? Já que ouro, joias, títulos e influência, bens, nada disso vai com ninguém. Isso tudo é muito útil e necessário. O progresso da ciência, o desenvolvimento das indústrias e do comércio, dar emprego para as pessoas sustentarem, isso são empreendimentos justos e necessários no mundo. O Espiritismo é a favor do progresso material e da propriedade privada. Mas não desse jeito como algumas pessoas colocam. Não com viés material, mas com uma necessidade para nós promovermos o progresso material do mundo, sanear o mundo para receber mais espíritos e nós vivermos com fraternidade genuína, não forçada por governos. Fraternidade pela liberdade de nós escolhermos o exemplo de Jesus, de amarmos uns aos outros, de amarmos o próximo como a nós mesmos, mas de fazer para o outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um esforço diário, cotidiano. Mas no caso das mães, vale lembrar, independente da etapa da vida que estejamos, ou que estejam essas mães, as mulheres principalmente, né? Já foi um sacrifício, uma doação, foi já uma abnegação, algo meritório e digno dos nossos aplausos mesmo. O esforço por gestar cada filho, cada filha, permitindo que mais uma alma viesse, em nome de Deus, viver as suas próprias experiências, como aconteceu conosco, como aconteceu com aqueles que são os nossos filhos, ou os que virão talvez mais tarde, mas que, independente disso, possamos lembrar da nossa postura de espíritos encarnados. Se nós não podemos ser mães, podemos no máximo ser os pais. Então, valorizemos a maternidade, participando daquilo que nos compete. E quanto às mulheres, não nos esqueçamos. É próprio da organização feminina do corpo a maternidade. E é lei natural de Deus, no sentido de que nós, homens e mulheres, participamos corporalmente da vida material dos animais. Em qual sentido? Da perpetuação da espécie, instintos de reprodução, tudo mais. No entanto, nós somos almas. E nós devemos, como almas que pensam, que conseguem planejar futuro, que conseguem meditar sobre Deus e sobre a vida, pensarmos o que é a maternidade para nós, seja daquelas que são as nossas mães, seja da nossa postura perante os filhos, e, independente do contexto, fazermos aquilo que nos compete, buscando amar um pouco mais, mesmo que seja fazendo silêncio, não agredindo, não nos colocando na afronta, porque às vezes podemos encontrar uma mãe doente. Mas que sejamos nós, então, os bons filhos que são aqueles que nós não podemos às vezes conviver com mães doentes, mas se um dia ela cair, eu a levanto. E para aqueles que temos aquelas mães tão queridas, aproveitemos, nos aproximemos, porque um dia, infelizmente, um de nós não estará mais aqui. E ficará a saudade breve para o encontro posterior na vida espírita, na vida dos espíritos. E para aqueles de nós que com muita saudade não têm mais as suas mãezinhas queridas, que seja, através da nossa prece, a exaltação à maternidade, e que elas encontrem onde estejam, e talvez sintonizadas ao pensamento de quem agora não as tem, sintam o carinho e, se necessário, o arrependimento e o perdão, seja de quem for, sem julgamentos, porque o próprio Deus não nos julga, Ele nos permite. Então aproveitemos as reflexões em torno da maternidade, em torno da vida do espírito que somos. E como já é muito tarde e palestrante gosta muito de falar, nós vamos encerrar por aqui, fazendo a nossa prece e desejando que todos, independente do contexto, todos nós tenhamos um excelente momento das mães.
mesmo que seja o da saudade, e se for o de tristeza, que seja o da tristeza mentalmente, de joelhos perante Deus e orando para que Ele nos ampare. Porque o que vale a pena nessa vida é o esforço por amarmos mais e vencermos os desafios existenciais das pessoas difíceis que nós encontramos no nosso caminho. Não percamos a esperança, não percamos a nossa vida. Meditemos sobre os passos que nós damos nesse mundo e valorizemos, não alimentando o mal, não financiando as coisas ruins e alimentando aquilo que há de bom e de proveitoso para todos nós um dia encontrarmos o reino de Deus em nossas almas. Fiquemos em paz e vamos orar. Neste momento, Senhor, quando finalizamos a exposição doutrinária da noite, que possamos em nossas almas ter um breve encontro contigo, Senhor. Neste momento em que nós fechamos os nossos olhos no corpo e que ninguém sabe dos nossos pensamentos, ninguém sabe os nossos sentimentos, ninguém sabe as dores que nós carregamos. Então a nossa conversa, mesmo aqui em conjunto, é uma conversa solitária contigo, ó Deus. Envolve-nos neste momento, na sublime presença do teu amor. Dá-nos força para nós prosseguirmos a nossa caminhada e permite que os bons espíritos neste recinto auxiliem a restabelecer a saúde do nosso corpo para nós continuarmos a nossa marcha existencial. Fazei, Senhor, com que neste momento em que esta casa proclama a sublime questão da maternidade, possamos em nossas almas, Senhor, lembrar das nossas mães, independente de quem elas sejam, independente do merecimento que tenham, independente do relacionamento que têm ou tiveram conosco, que possamos agradecer de alma e de coração o dom dessa vida presente. E que na nossa prece, por mais marcas que carreguemos na alma e no coração, possam as nossas mães serem amparadas e vinculadas ao bem eterno que vem de Deus e do seu reino. Que possamos nós aproveitar o momento ambiente de paz e de boas reflexões para afirmarmos os nossos propósitos com Deus e não esquecermos do compromisso dos nossos filhos, porque eles requerem a abnegação de alma, de coração, porque estão em formação para a vida e precisam de bons exemplos para também eles, mais tarde, poderem exemplificar a vivência do amor onde quer que vão. Que possamos todos permanecer em paz e seguirmos em uma ótima semana com Deus em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.